Vamos tentar aplicar esse modelo matemático, o físico-matemático, de duas partículas com carga Q, representado pelo momento de dipolo P, a moléculas. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. As moléculas possuem dipolo elétrico? Né? Vou pensar em dois exemplos aqui. Primeiro, molécula de hidrogênio. Tá? O que vai causar a presença inerente ou intrínseca de dipolo elétrico nas moléculas? Primeiro, possível diferença de eletronegatividade entre os átomos presentes. Porque isso vai produzir um acúmulo de carga em uma região e a falta em outra. Certo? Mas não só isso. Outro aspecto é a geometria. Então, essencialmente ou basicamente seriam esses dois, que no modelo que eu estou fazendo, esses dois critérios aí nos dariam uma ideia se a molécula tem um dipolo elétrico ou não. Tá? Por exemplo, a molécula de H2. É um H, ligação covalente com um H. Ok? O que vocês acham? Algum motivo para ter um acúmulo de carga? A molécula é neutra. Algum motivo para ter um acúmulo de carga à esquerda ou à direita? E a falta do outro? Digamos, aqui tenha mais cargas negativas e aqui mais cargas positivas? Não, a molécula é formada por dois átomos equivalentes, iguais, simétricos. Tá? Então, essa molécula, por ela ser formada por átomos que possuem a mesma diferença de eletronegatividade, vai ter um dipolo, que eu espero que seja zero. Agora vamos para outro, CO2. O que você espera da molécula de CO2? A molécula de CO2 é formada por um carbono ligado a dois átomos de oxigênio. E o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, se eu pensar apenas no carbono e no oxigênio aqui, esses dois, eu vou ter mais... As ligações são covalentes, há um comportamento... eles compartilham, né? Compartilhamento de elétrons, mas por o oxigênio ser mais eletronegativo que o carbono, de alguma forma os elétrons devem passar mais tempo ou ficar mais próximo do oxigênio. Então, entender se fosse só CO, eu acreditaria que fosse uma molécula com dipolo elétrico diferente de zero. Mas aqui, essa molécula, ela tem carbono no meio e dois átomos de oxigênio na mesma direção. Tá? Isso significa que, se esse acumula um pouco de carga negativa desse lado, esse também é aqui. E onde está a posição média dessa carga negativa acumulada? No meio, no centro. E onde está a carga que ficou positiva? Está bem no centro. Logo, eu tenho carga positiva e negativa, mas as posições médias dela é a mesma. Então, qual seria, no nosso modelo de dipolo elétrico, o valor do D? A separação entre essas duas cargas? Zero. Portanto, para a molécula de CO2, o momento de polo também esperado é zero. Veja, eu tenho eletronegatividade, mas devido à geometria da molécula ser linear, ela não tem um dipolo elétrico. Vamos pensar na molécula de água. A água tem um oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Certo? E como é que é a geometria dessa molécula? Então vou pôr aqui, H2O. Ela é assim, né?
É isso? Agora vamos pensar, entre o oxigênio e o hidrogênio, há diferença de eletronegatividade. O oxigênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, de certa forma, nessa ligação covalente, a carga negativa deve ficar mais próxima do oxigênio. O mesmo vale para essa. Então, essa região ficou negativa. E onde ficou positivo? A média da posição entre os dois, aqui. Então, o que eu espero que aconteça agora? Que haja um dipolo elétrico, porque tem uma carga acumulada aqui, uma carga acumulada aqui, os pontos médios dessas duas cargas em excesso estão separados por uma distância não nula. Portanto, nesse caso, P é diferente de zero. E de fato é. A molécula de água ela é polar, que é só o nome para moléculas que têm dipolo elétrico, e é bem intenso. Ela e a amônia são valores bem altos, tá? Dipolo elétrico. E esse resultado de polo elétrico ser diferente de zero é uma consequência direta da molécula de água não ser linear, sim planar. Porque se ela fosse com a mesma forma da molécula de CO2, ela não teria dipolo. E ela tem dipolo. Tá? Então, simplesmente desenhá-la assim está errado porque não me dá uma característica elétrica que ela possui, que é a dipolo elétrico. Tá? Mas ela é dessa forma e não dessa, devido a os detalhes do tipo de ligação. Tá? Então, no caso aí, os orbitais atômicos e orbitais moleculares possuem regras ou são descritos por regras que mostram que ele não pode ser linear quando eu conecto ou eu faço ligações covalentes entre oxigênio e hidrogênio. Tá? Ele acaba sendo... A melhor situação é essa daqui, que é uma molécula planar e que, portanto, como o hidrogênio está localizado a um lado e o oxigênio do outro, ela se torna uma molécula com dipolo elétrico. Tá? Vamos fazer um cálculo especulativo aqui. Qual seria o valor desse momento de dipolo elétrico, né, para essa molécula? Vamos supor que seja um elétron, de fato, que está sendo acumulado, a quantidade do valor de um elétron que acumula de um lado ou do outro. Tá? Isso é um valor aproximado, não é um valor exato. Isso significa que eu teria a carga de 1,6 10 a menos 19 coulombs. E que a distância D seria da ordem das ligações covalentes, que é 1 angstrom, 10 a menos 10 metros. Tá? Então, isso daria um dipolo elétrico da ordem de 10 a menos 29, 1,6, né? 10 a menos 29 coulombs. Tá? O valor para a molécula de água não chega a esse resultado, tá? Isso significa que, efetivamente, a separação das cargas, né, não chega a ser o valor de um angstrom, é menor. Tá? Na verdade, é uma porcentagem menor. Se a gente fizer o cálculo ao contrário, pegar o resultado medido do momento de dipolo elétrico e considerar isso, né, essa aproximação, a gente vê que dá alguns porcentos de separação entre a região positiva da região negativa. Como se fosse uma bola positiva e uma negativa, elas levemente deslocadas uma da outra. Isso gera o dipolo. Tá? O cálculo exato é bem mais complicado, porque estou considerando apenas um elétron. Na verdade, são nuvens eletrônicas, mesmo a camada de valência tem mais que um elétron. Então, é efeito coletivo de todos esses elétrons, principalmente os de
de valência que vai resultar nesse momento de dipolo. Como eu disse para vocês, a gente normalmente não tem a informação separada do Q e do D. O que a gente mede é o P, momento de dipolo. Você pode fazer um ensaio e medir experimentalmente o dipolo elétrico daquele material. Tá? Por ter dipolo elétrico, a água tem características próprias, né? Então, por ser um material polar, ela dissolve bastante substâncias, então solvente natural aí, tá? E tem outras propriedades importantes, né? Ponto de ebulição e assim por diante, né? Que estão relacionadas de alguma forma com essa característica das moléculas de água. Ok? Outra molécula que possui bastante dipolo elétrico é a molécula de amônia, NH3. Tá? Essa molécula ela não é nem linear nem planar, ela é tridimensional e segue mais ou menos um N em cima, aqui eu não consigo fazer, mas seria tridimensional, um tripé, com 3 átomos de hidrogênio. Logo, nesse caso, essa região vai ficar mais negativa, essa mais positiva, e eu tenho um dipolo elétrico apontando para essa direção. Tudo bem? Ora, dois pontos importantes, né? O que acontece quando eu tenho uma quantidade macroscópica de algum desses materiais? Por exemplo, vamos pegar aqui a água, né? Um copo d'água, certo? Ou eu tenho hidrogênio ou nitrogênio, que é mais fácil, né? Nitrogênio também é o quê? Polar ou apolar? Nitrogênio. Como é que é o nitrogênio? É um N ligado a outro N. Então, qual é o momento de dipolo do nitrogênio? 0. Tá? Moléculas com momento de dipolo, só para a gente fazer a nomenclatura igual a 0, são moléculas apolares. E com P diferente de 0, é polar, né? Ok? Então, apolar e polar. Como eu ia dizendo, e se agora a gente tem um volume de um material, então muitas moléculas juntas, tá? E eu aplique nesse objeto macroscópico, ou coloque esse objeto macroscópico dentro de um campo elétrico. Tá? A gente pode entender essa ideia, né? Então, nesse aspecto, a gente pode definir o momento de dipolo total. O que é um momento de dipolo total? Imagine o seguinte, que eu tenha um certo volume, aqui eu vou fazer um volume. Esses círculos representam as moléculas, então eu tenho um certo volume, V. Dentro desse volume V eu tenho N moléculas da substância que eu estou considerando, certo? E essas moléculas podem ou não ter momento de dipolo. P. Okay? P de cada molécula. O cálculo que a gente pode fazer é o seguinte, quanto que dá o P total, momento de dipolo total, que seria a soma de todos esses momentos de dipolo para cada molécula que está presente nesse volume V. Certo? Depois a gente vai fazer a média desse valor. Mas vamos pensar o seguinte, que eu tenha
eu queira calcular esse valor para dois materiais. Um é o nitrogênio líquido, para que fiquem as moléculas bem próximas aí, e outro é a água, líquida também. Os dois no estado líquido. Água. E não há campo externo, então o campo elétrico nessa região é zero. Não tem campo elétrico gerado por outro objeto, certo? Qual é o valor do momento total que vocês esperam no nitrogênio? Hã? Por quê? Isso, pois o PI, o momento de dipolo de cada molécula, é zero. Então, eu espero que o momento total seja zero. Tá, e agora para a água? Qual é o momento total? Quanto que é? Veja, eles estão sem campo elétrico, existe uma temperatura, eles estão a temperatura. Esse daqui, no caso, bom, não é nitrogênio líquido, então são um gás meio mantido a uma pressão mais alta, e os dois estão a temperaturas de 300 Kelvin, que é a temperatura ambiente. Né? Então, a temperatura ambiente, a água é líquida, certo? Qual é o momento de dipolo total dessa quantidade de N moléculas de água na ausência de campo elétrico e a temperatura de 300 Kelvin? Zero. Por quê? Hã? Exatamente. Apesar de P ser diferente de zero, a soma é nula, porque cada um, em cada instante de tempo, aponta aleatoriamente para uma direção distinta. Eles não estão alinhados. Não há um motivo para que eles se alinhem. Principalmente devido à temperatura que mantém as moléculas agitadas. Então, se eu somar um monte de vetores, mas cada vetor aponta numa direção qualquer de forma aleatória, a soma desses vetores, e aqui é uma soma vetorial, vai dar zero. Apesar do momento de dipolo de cada molécula não ser zero. Tá? Mas agora a gente vai repetir a situação aplicando um campo elétrico. Então, essas duas quantidades de material aí vão estar dentro de um campo elétrico externo. Então, agora eu tenho um campo elétrico externo. E eu vou colocar aqui o nitrogênio, que é um material apolar. E não é porque ele é gasoso, tá? Está acontecendo isso. Poderia ter pego um líquido apolar. Diodo metano é um líquido apolar, por exemplo. Há outros. Tá? E é líquido à temperatura ambiente. E teria o mesmo resultado que a gente está discutindo aqui. Um comportamento bem similar. E eu tenho o nitrogênio, a água, e agora o E. O campo elétrico externo é diferente de zero, e a temperatura continua 300 Kelvin. O que vai acontecer? Qual vai ser? Qual é o momento de dipolo de cada molécula? Agora. Hã? Aqui é diferente de zero, certo? Né? Na água. E lá? E agora? Quanto que vale? Aí que tá, né? Veja, do que são formadas essas moléculas?
Hã? Isso, mas de carga, certo? Cargas positivas e negativas. O que acontece com as cargas negativas e positivas quando há um campo elétrico externo? Sofre uma força. Para onde há força? Se o campo elétrico está para lá, para onde há força nos elétrons? Dos elétrons. Os elétrons têm carga negativa. Nos elétrons. A molécula, mas nos elétrons da molécula. A molécula não vai se mover, mas o que acontece com os elétrons dentro dela? Assim, na verdade, né? É isso? Negativo vem para cá, força está para cá, positivo para lá. O mesmo para esse. O mesmo para esse, o mesmo para todos eles. Se for um material bem comportado, agora ele vai estar assim. Levemente positivo do lado direito, levemente negativo do lado esquerdo, enquanto tiver campo elétrico presente. Então, quanto que é o dipolo elétrico agora? É zero? Não, não é mais zero. Vai ser proporcional, na maioria dos casos, ao próprio campo elétrico externo. Então, ele é diferente de zero. E já está alinhado com o campo elétrico. Tá? Então, quanto que dá o momento de dipolo total? Agora. Vai dar zero ou diferente de zero? Diferente de zero. Essa situação em que a molécula original era apolar, mas quando foi colocada num campo elétrico, começou a ter polarização, é chamada polarização induzida. Porque foi induzida, foi gerada por um campo externo. E não pelas próprias características internas da molécula. Tá? E agora, no caso da água, que já tem momento de dipolo e é diferente de zero, independente se tivesse ou não campo elétrico externo. O que acontece? O que nós vimos por dipolo elétrico dentro de um campo elétrico? Hã? Ele tende a se alinhar com o campo. Então, apesar da temperatura manter uma agitação térmica, levemente eles ficam mais alinhados, provavelmente não 100%, mas vai depender das propriedades térmicas, por exemplo, qual a temperatura que vai estar, mas mais alinhados, digamos assim. Se você olhar na média aqui, o desenho que eu estou tentando representar acaba me mostrando que a soma não é zero, certo? Eles estão mais orientados para aquela direção. E, de novo, eu tenho o quê? Polarização total, diferente de zero. Tá? Essa situação não é de polarização induzida, porque as moléculas, inerentemente a elas, já possuem um dipolo elétrico. Tá? Então, aqui ele tem um dipolo não induzido, mas um dipolo o quê? Permanente. Um dipolo próprio da molécula. Que quando dentro de um campo externo, ele vai se alinhar com elas, com o campo externo. Eles vão se alinhar, criando uma polarização, um dipolo elétrico total diferente de zero. Tá? Suponha o seguinte, que nessa situação eu abaixo a temperatura a menos 1 grau Celsius. O que acontece com a água? Congela, vira gelo. Aí eu desligo o campo elétrico. O que acontece com o cubo de gelo? Fica polarizado. Fica com campo elétrico. Gelo eletrizado. Certo? Né? E aí, se eu derretê-lo, as moléculas de água ganham movimento e aí elas vão perder esse alinhamento próprio. Elas vão se desalinhar. Tá? Mas momentaneamente, enquanto estiver na situação
Então, vamos lá. Se eu tivesse partido daqui, congelasse a água que está aleatoriamente distribuída no espaço dos seus momentos de dipolo, e pusesse num campo elétrico, qual seria o momento total do pedaço de gelo? Zero, porque ele não consegue se alinhar. Na verdade, não é zero, porque ele não se alinha, mas ainda existe uma distorção devido à polarização induzida. Os átomos as moléculas de água continuam sendo um conjunto de prótons e de elétrons. Então, eles vão ter uma certa distorção, mas é devido à polarização induzida. Geralmente, polarização induzida é bem menos intensa do que a polarização permanente. Tá? Então, por isso que a resposta elétrica de um material apolar é bem mais fraca do que a resposta elétrica de um material polar. Tá? Bom, a gente pode também... Olha, se você passar de um certo limite, você pode arrancar elétrons, por exemplo, da molécula. Estamos falando em campos muito intensos. Né? Aqui, eu comecei de um campo zero e estou aumentando gradativamente. O primeiro efeito é que talvez não seja mais linear essa dependência que eu explicitei aqui. Tá? Então, depende do valor do campo elétrico. É verdade. Campos muito intensos, a dedução que eu fiz aqui provavelmente não vai ser mais válida. Tá? Por diversos aspectos. Um deles, por exemplo, é que já não vai ser linear o resultado. Outro é que, se você chegar a aumentar demais, você começa a arrancar elétrons do próprio material. Tá? Só para complementar, no início da aula, eu falei que materiais dielétricos eles são diferentes dos materiais condutores. Tá? Do ponto de vista químico, essa diferença está relacionada ao tipo de ligação química. Tá? Então, quando átomos em si formam uma ligação que nós chamamos de ligação metálica, eles acabam, aqueles elétrons de valência se tornam elétrons de condução e são quase livres para se movimentar, dando a característica de alta condutividade elétrica para os materiais condutivos. Por exemplo, os metais, cobre, alumínio, ouro. Tá? Os materiais dielétricos, eles têm ligações covalentes. As ligações covalentes, elas fazem com que os elétrons que fazem parte dessas ligações fiquem mais fixos em uma região entre os átomos que estão ligados. Certo? Então, eles não têm tanta possibilidade de se mover ao longo do material. Logo, materiais dielétricos ou materiais com ligações covalentes, em geral, são materiais que não conduzem eletricidade. Não tão bem como os metais. Tá? Outro exemplo são os materiais que fazem ligações iônicas. Suponha que você tem cloro e sódio. O sódio ele libera um dos seus elétrons durante as ligações, tá? Que migra para o átomo de cloro, tornando um íon de sódio e um íon de cloro. Mas o elétron que migrou ele não fica livre para se movimentar ao longo da rede cristalina, ao longo do material. Ele fica naquela região. Portanto, apesar de ter separação de cargas, essas cargas não estão livres para se movimentar. E, portanto, o que a gente espera é que um cristal iônico, material iônico, sal de cozinha, no estado sólido, ou seja, se não tiver dissolvido em água, ele não vai conduzir eletricidade, ele vai ser um isolante. Essa é uma ideia. Obviamente, há muitos detalhes que a gente tem que olhar. Tá? Por exemplo, são detalhes importantes para entender porque alguns materiais são realmente isolantes e outros são semicondutores. O silício, o grafite, eles conduzem, não tão bem como os metais, mas conduzem eletricidade. São detalhes mais específicos, mas de forma geral a gente pode pensar assim. O grupo que faz ligações metálicas vão ter características de alta condutividade elétrica, porque ao fazer a ligação metálica,
um elétron vai ficar, por átomo, pelo menos, né, vai ficar livre, ou quase livre, para se mover ao longo do material todo. Já nas ligações covalentes iônicas, os elétrons compartilhados ou transferidos ficam aprisionados numa região específica daquele átomo. Portanto, não vão se movimentar. De novo, aí vem a questão. Se o campo for extremamente forte, você consegue, mesmo nesses materiais, fazer com que os elétrons migrem de outra forma, não tão como no caso dos metais, mas se movimentem. Tá? E aí você tem passagem de corrente elétrica mesmo em isolantes. Tá? Desde que o campo seja extremamente, suficientemente forte para ocasionar o que nós chamamos de ruptura dielétrica do material. Bom, a gente pode